que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Mateus capítulo 13, versículo 44, vai falar aqui a parábola do tesouro escondido. Todos encontraram? Vamos ler, pessoal? Vamos meditar? Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, prazer dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos meditar, vamos entender essa palavra. Deixa aberto aí, Karine. Vamos entender o que essa parábola ela está a nos ensinar. Porque as parábolas que Jesus ele contava, ela traz consigo uma mensagem de reflexão. Então aqui está dizendo que um homem, ele encontrou um tesouro que estava escondido. E quando ele encontra, ele fica tão maravilhado que ele esconde aquele tesouro e ele sai, vai e ele vende tudo que ele possui para comprar aquela terra, para comprar aquele campo, para que aquele tesouro seja dele. Essa parábola, ela está se referindo ao reino de Deus. Essa parábola está se referindo à comunhão com Deus, a ter uma vida com Deus, a priorizar Deus em primeiro lugar. Imagina você vai numa chácara, e lá naquela chácara tem um riacho, e você vai nesse riacho, e você encontra ali um lugar que tem muitas pedras de ouro. Só que para você tirar aquele ouro, você tem que minerar aquele ouro. Mas você vê que ali é uma fonte de muito ouro, de muitas pedras de ouro. O que você faz normalmente? O que uma pessoa faz? Ela vai lá, esconde aquele local, ela vai, vende, pega dinheiro emprestado, vende tudo que ela tem e compra aquela chácara, porque ela sabe que aquela chácara ali tem algo muito precioso, tem uma fonte ali que tem muitas pedras de ouro. A pessoa, ela vende tudo que ela tem, porque ela pensa assim: se eu comprar aquela chácara, eu vou ser o novo milionário do mundo, eu vou ser o novo bilionário do mundo, eu vou ficar muito rico, porque ali tem algo que é muito precioso. Nada que eu possuo, nada que eu tenho se compara à riqueza, ao valor daquilo que eu encontrei. Então, eu tenho certeza que se você encontrasse um pedaço de terra, um alquê de terra, que naquele alquê tivesse muitas pedras de ouro, você não iria falar para ninguém, ia procurar comprar aquela terra. Você venderia tudo que você possui para adquirir aquilo, porque é algo precioso ali. Isso se refere ao reino de Deus. O reino de Deus é precioso. Que a Bíblia está se comparando a um tesouro que a pessoa vende tudo para adquirir aquele tesouro. A pessoa vende tudo que ela possui para adquirir aquilo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é esse tesouro que não tem preço no mundo, que não tem dinheiro no mundo, que não tem nada no mundo mais precioso do que o reino de Deus, do que a salvação. Mas a pergunta é: será que eu tenho dado valor
para as coisas de Deus? Será que eu tenho feito como essa parábola? Porque essa parábola está dizendo que a pessoa vende tudo. Ela primeiro ela esconde, depois ela vende tudo o que possui para adquirir aquilo, para alcançar aquele tesouro. Será que eu tenho tratado as coisas de Deus como um tesouro na minha vida? Ou como algo qualquer? Porque você sabe que tem coisas na nossa vida que é importante, que é precioso, que se a pessoa ficar sem, ela sente falta. Por exemplo, o celular é algo importante. É tão importante que se a pessoa ficar sem o celular uma semana, ela já fica estressada, ela reclama. Tem gente que já fica depressiva, tem gente que fica triste. Ou seja, porque é importante. Todo dia ela acorda, ela vê lá as notícias. Todos os dias ela acorda, ela manda mensagem para a pessoa amada, liga para o pai, liga para a mãe. Ou seja, o celular, ela vai sentir falta se ela não tiver o celular. Se você tem um carro e se da noite para o dia você perde aquele carro, você sente muita o quê? Muita falta, porque é algo importante para você. É algo que te ajuda a se locomover. Você quer ir em outra cidade? Você pega o seu carro e vai. Você quer ir num rio? Você pega o seu carro e vai. Então, se você ficar sem aquele carro, ele vai fazer muita falta. Mas será que Deus faz falta na tua vida? Será que Deus tem feito falta na vida das pessoas que se dizem cristãs? Porque muitas pessoas se dizem cristã e elas deixam de orar e nem sentem falta. Elas deixam de ler a Bíblia e para ela tanto faz, não sente falta. Elas deixam de ir para a igreja, elas deixam de buscar a Deus, elas deixam de buscar o Espírito Santo e não sente falta. Se ela estiver passando um problema no casamento, ela chora. Se uma pessoa se separa da pessoa amada, ela fala: nossa, eu sinto tanta falta do meu marido, eu sinto tanta falta da minha esposa, eu sinto tanta falta do meu filho. Mas será que Deus tem feito falta na nossa vida? Se Deus não tem feito falta na tua vida, se você deixa de vir para a igreja, se você deixa de orar, se você deixa de ler a Bíblia, se você deixa de se envolver com Deus e você não sente falta, eu tenho algo para dizer para você. Deus, o Senhor Jesus, o reino de Deus não tem sido um tesouro na sua vida, pelo contrário, tem sido algo insignificante para você, tem sido algo desprezível para você, tem sido algo que você joga no lixo e não faz falta. O reino de Deus tem sido para muitas pessoas como lixo. Ela descarta, ela joga no lixo e dizem para ela fala para si mesma: eu não sinto falta de ir para a igreja, eu não sinto falta de orar, eu não sinto falta de louvar a Deus, eu não sinto falta de ter comunhão com Deus. É porque Deus não tem sido o seu tesouro. É porque os tesouros que você tem é as coisas do mundo. Por isso você vê pessoas chorando por causa de um filho, pessoas chorando por causa do casamento, pessoas chorando por causa de um bem material, mas você não vê pessoas chorando para alcançar a salvação, para se voltar para Deus, para pedir perdão para Deus, para se reconciliar com Deus. Dificilmente você entra numa igreja e você vê pessoas chorando na presença de Deus. Mas se você for fazer visita de casa em casa, você vai ver pessoas chorando por causa do filho, pessoas chorando porque perdeu o emprego, pessoas chorando por causa do casamento, pessoas chorando por causa de alguma coisa desse mundo, mas você não vê por causa das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não têm sido preciosas para essa pessoa. Jesus está nos mostrando que o reino de Deus não é lixo. Jesus está mostrando que o reino de Deus, que a comunhão com Deus, que a salvação não é algo descartável, é algo precioso, é um tesouro invaliável. Não tem como você avaliar o valor desse tesouro. Não tem como você medir o valor,
porque é algo que o dinheiro não compra. Você pode pegar toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas que há nesse mundo, que não pode comprar o reino de Deus. Então é um tesouro inestimável, é um tesouro que tem um valor muito grande. Mas, por exemplo, a Mariana, ela está aqui desfilando para nós. E se você pegar a Mariana e você colocar diante da Mariana uma barra de chocolate e do outro lado você coloca uma barra de ouro, o que você acha que a Mariana vai escolher? A barra de ouro ou a barra de chocolate? Ela vai escolher o chocolate. Mas aquela barra de ouro daria para ela comprar 1 milhão de barras de chocolate. Mas ela não sabe o valor da barra de ouro. E por ela não saber, ela vai escolher o quê? O chocolate. Porque ela fala, não, isso aqui é gostoso demais, é aquela pedra aqui, esse metal aqui, o que vai fazer diferença na minha vida? Então, por ela ser criança, por ela não saber, ela vai escolher o chocolate ao invés da barra de ouro. Mas aí eu pergunto a você, qual é o mais precioso? O ouro ou o chocolate? O ouro é mais valioso. Se você pegar uma barra de ouro e vender, você vai conseguir muito dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro com essa barra de ouro. O chocolate não, talvez você compre ali 10, 20 reais, você compra uma barra de chocolate. Então o ouro é mais precioso, mas a pessoa não sabe, a criança não sabe. E sabe qual é mais precioso? As coisas desse mundo ou as coisas de Deus? As coisas de Deus. Mas muitas pessoas têm tratado as coisas desse mundo como se fossem mais preciosas do que as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque é como a criança, ela não sabe ainda o valor da barra de ouro. Muitas pessoas ainda não entenderam o real valor das coisas de Deus. Pessoal, Deus para mim não é uma opção. Deus para mim é uma necessidade diária. Sem Deus eu não vivo, sem Deus eu não tenho futuro, sem Deus eu sou nada. Sem Deus eu não existo, sem Deus eu não estaria aqui, eu estaria morto. Você entende o que é Deus para mim? Deus é tão importante como o ar que eu respiro. Se você parar de respirar aí agora, você morre. Se eu parar de buscar a Deus, eu morro. Se eu parar de estar na presença de Deus, de andar nos caminhos de Deus, eu não existo. Se você chegar numa pessoa que está internada, lá na UTI, no hospital, entre a vida e a morte, e essa pessoa foi desenganada pelo médico, e essa pessoa, o médico falou, você não tem mais pulmão, você está respirando por aparelhos, e não tem como mais você viver, porque o seu pulmão não funciona mais. Se você chegar naquela pessoa e falar assim, o que você, se eu te dar um pulmão novo, o que você me dá de volta? A pessoa vende casa, a pessoa vende carro, a pessoa se desfaz de tudo que ela tem para ter um novo pulmão, para poder continuar respirando, para continuar sobrevivendo, sim ou não? A pessoa que precisa de um novo coração, de um transplante de coração, a pessoa que precisa de um transplante de pulmão, ela vende tudo que ela possui, se possível, para ter de volta o ar respirar, para ter de volta a vida, o fôlego de vida. Porque sem o batimento do nosso coração, sem o nosso pulmão, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos respirar. E Deus é tão importante como esse batido do nosso coração. Se o meu coração parar de bater, eu caio durinho aqui agora. Se o meu pulmão parar de impulsionar ali o ar, eu morro aqui agora, dou uma parada cardíaca e morro aqui agora, cai durinho aqui. E eu vou dizer para você, se eu deixar de buscar a Deus, eu estou morto espiritualmente. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente.
Você fala para ela, você fala: desperta, busca a Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Mas você já experimentou falar com o morto? Quem já experimentou falar com o morto? Quem já esteve diante de um caixão, diante de uma pessoa morta e começou a falar com ela? Já teve, Karine? Como é que foi? Você falou, a pessoa te respondeu? A pessoa levantou lá do caixão e começou a conversar contigo? Você falou sozinha, né? Falar com o morto não tem mais o que? Reação. Hoje em dia a gente fala das coisas de Deus, a gente fala do evangelho para as pessoas, a gente convida as pessoas para vir para a igreja, e é a mesma coisa se estivesse falando com a parede, porque parece que a pessoa não entra, parece que a pessoa não entende, parece que a pessoa não ouve, parece que a gente está falando com a parede, ou seja, a pessoa está espiritualmente morta. Na época de Noé falava: gente, me ajuda a construir a arca, porque vai vir o dilúvio. Gente, se converta, se volta para Deus. Era a mesma coisa de Noé estar falando com a parede, porque espiritualmente aquela geração estava morta, espiritualmente aquele povo estava longe de Deus, era um povo rebelde, era um povo que priorizava as coisas do mundo, era um povo que os seus tesouros eram as coisas do mundo. E quando veio o dilúvio, todos pereceram, porque não deram o quê? Ouvidos. Então, pessoal, entenda isso. A Bíblia o pastor Paulo leu no começo, que feliz é o homem que ouve a voz de Deus. Feliz é o homem que se volta para Deus. Só que está dizendo também que grande é a ruína do homem que não ouve. Ou seja, aquele que ouve é feliz, aquele que não ouve vai enfrentar problemas, porque está longe do autor e consumador da fé, que é Jesus. Então esse tesouro, Jesus Cristo, não é apenas uma opção, não é apenas: eu vou escolher isso aqui, hoje se der eu vou buscar a Deus, se der eu vou para a igreja, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia um pouquinho. É se der. Não é se der não, eu paro qualquer outra coisa para ter o tempo com Deus. Eu desfaço qualquer outra coisa, porque Deus é minha prioridade. Porque sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não estaria aqui, sem Deus eu estaria morto. Então nós devemos abrir os nossos olhos, porque, pessoal, se eu perder algo nessa terra, se eu perder um carro, se eu perder uma casa, se eu perder um celular, se eu perder um dinheiro, tudo isso aí não vai fazer falta. Mas se eu perder a presença de Deus, a comunhão com Deus, eu estou perdendo tudo. Sabe que se você perder o seu coração, você morre? Se você perder o seu pulmão, você morre? Se a gente perder a presença de Deus, a gente morre. Então olha o que a Bíblia está dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Será que eu tenho vendido tudo quanto... Estou dizendo, pessoal, vender não é você sair vendendo teus trem não, viu? É só para você entender. Vender significa o seguinte: é desfazer tudo que eu estou fazendo para buscar esse tesouro. É colocar esse tesouro como a maior prioridade da minha vida, ao ponto de vender tudo que eu tenho para adquirir esse tesouro. Por exemplo, quando eu me envolvi, quando eu entreguei minha vida para Deus, eu tinha muitos sonhos. Eu tinha sonho de ser empresário. Eu trabalhava em uma empresa e eu vinha guardando dinheiro, vinha guardando. E eu falava comigo: um dia eu vou abrir meu próprio negócio. Tinha isso comigo, abrir o meu próprio negócio. Só que Deus foi me usando na obra que Deus me chamou para pregar, para ser pastor, para levar a palavra dele. E quando Deus me chamou para ser pastor, para pregar a palavra de Deus, naquele momento, eu deixei tudo.
O dinheiro que eu estava juntando, eu gastei em exames que foi feito na época para me fazer, para me entrar na obra de Deus, no outro ministério. Eu tinha que fazer 27 exames, fiz um monte de exame lá e fiz tudo particular, tudo pago ali na hora para mim fazer o que tinha que ser feito o mais rápido possível. Eu entrei na empresa que eu estava trabalhando, tinha 2 anos trabalhando naquela empresa. Eu entrei, cumprimentei todos os meus amigos ali dentro daquela empresa e falei: pessoal, hoje eu não vim trabalhar não, hoje eu vim pedir conta. E sabe por que eu estava pedindo conta? Porque eu ia servir a Deus, eu ia fazer a obra de Deus. Naquele tempo, como eu era solteiro, eu ganhava ali um salário, tinha 10º, fazia 2 horas extra todo dia para aumentar meu salário. Então eu ganhava um dinheiro que ali eu ajudava minha mãe, eu ganhava um dinheiro que eu juntava, que eu dava o meu dízimo na igreja, que eu tinha os momentos de lazer, juntava meus amigos e falava: vamos na sorveteria, vamos jogar um futebolzinho lá no ginásio, eu alugo, eu pago a hora no ginásio. Eu tinha esse recurso, e quando eu me desfiz, quando eu renunciei esse meu serviço para falar assim: eu vou para onde Deus me guiar, eu vou para onde Deus me mandar. O dia que eu saí de casa para fazer a obra de Deus, eu me lembro como hoje, minha mãe nem dormiu a noite, passou a noite inteira chorando, porque nessa igreja que eu estava indo, eu poderia estar nesse momento em outro país. Muitos amigos, muitas pessoas que faziam a obra comigo naquela época, tem um que está no Japão, tem outro que está em São Paulo, tem outro que está no Maranhão, tem outro que está no Amazonas, ou seja, cada um está longe. E ela pensou: meu Deus, perdi meu filho, nunca mais vou ver meu filho. Ela imaginou nunca mais, então ela passou a noite chorando. Quando eu fui embora, eu vi minha mãe chorando, mas eu fui. E eu fui, pessoal. Eu estava ganhando meu salário, no outro mês, sabe qual era o meu salário? Nada. Nesse outro ministério, eu estava ali só recebendo a comida, só comendo. Negócio de salário eu não tinha. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem dinheiro para comprar desodorante eu tinha. Era luta, dificuldade, o pastor regional tinha que me dar. Não tinha dinheiro para sair, para ir numa sorveteria, tinha nada. Fui para Taguatinga, ali na divisa da Bahia. Fiquei lá, passei luta. Às vezes a barriga tava lá nas costas, assim, ó, de tanta fome. E eu tinha que esperar o pastor regional, com a boa vontade, falar: Rogério, estou levando seu almoço. Eu tinha que esperar a boa vontade do pastor na época fazer isso. Quando ele falava, chega a sorrir, ficava feliz: ó, vai vir meu almoço. Então era dificuldade. Os primeiros meses ganhava nada. Aí depois, o pastor: Rogério, você vai ganhar uma ajuda de custo. Na época, R$500. Aí pagava na época de INSS 150. Aí de 500 tirava 150, ficava o quê? 350 para passar o mês todinho. A luta, luta. Ou seja, não dava para nada. Esse dinheiro não dava para nada, só por lanche, olha lá. E foi essa luta. Então você vê, eu renunciei na época família, renunciei tudo, serviço, salário, renunciei tudo para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus estava me pedindo. E eu vou dizer para você, chegou um momento na minha vida que eu estava, como eu sempre falo, a Karen não gosta que eu falo, mas eu falo, que eu estava noivo, com a casa toda imobiliada, tinha comprado sofá, tinha comprado armário, fogão, tinha comprado tudo que os móveis de uma casa. Estava preparado para casar, E eu peguei e virei para a mulher e falei assim: ó, se eu continuar nesse mesmo ritmo aqui que eu estou dentro dessa igreja, dentro desse ministério, eu não vou, eu tô mal, porque eu tô fazendo coisas aqui
dentro desse ministério, que a minha consciência, que o Espírito Santo tem falado para mim que não é certo. E eu falei assim: se você quiser continuar comigo, saiba que eu não vou ser mais pastor nesse ministério. Tomei essa decisão, falei para ela: eu não vou ser mais pastor nesse ministério. Agora você toma a decisão que você quiser. Aí ela foi conversar com o bispo, foi conversar com o pastor, conversar com isso. Aí eles orientou: ó, separa e tal. E a partir daquele momento ela falou assim: não, eu conversei com o pastor, conversei com isso, e eles falaram que é melhor nós se separar. Por quê? Eu estava saindo da obra. E quando eu falei para ela de sair daquele ministério, eu já falei sabendo disso, porque já era orientado a isso. Então eu sabia que eu estava quase casando. Imagina, lá eu tinha o quê? Uns 20 e poucos, 22 anos, mais ou menos, quase casando. Vontade de casar logo, de ir para a lua de mel e tudo. E esse casamento nunca chegava. 4 anos, pessoal, 4 anos namorando, 4 anos ali, ó. Aí quando tá pertinho, aí eu falei: não, eu vou tomar essa decisão. Eu virei para o pastor regional e falei assim: pastor, do que adianta ter aparência do que vive e está morto? Lá em Apocalipse fala essa palavra. Tem igreja que tem aparência de viva, mas espiritualmente está o quê? Está morta. Aí eu falei: o que adianta eu estar como um pastor nessa igreja, nesse ministério, arrebentando, com a igreja lotada, com a igreja superlotada, fazendo programa de televisão, fazendo programa de rádio, se eu estou longe da presença de Deus? Eu prefiro ir para o deserto, eu prefiro estar na escassez, eu prefiro estar no lugar mais difícil do mundo, mas com a presença de Deus, com a minha consciência limpa, com a minha comunhão com Deus, do que estar ganhando tudo isso e perder a minha salvação. Falei: pastor, o que adianta eu ter a aparência de vivo estando morto? Eu renunciei aquele casamento, eu renunciei aquele ministério, eu renunciei o meu trabalho naquela época, tudo, pessoal, porque eu tenho como principal na minha vida o reino de Deus, a comunhão com Deus. Se chegar um dia que a Karine virar para mim, não vai chegar não, né? Fé em Deus não vai chegar não, mas vamos só como força de expressão. Mas se chegar um dia que ela for impedimento na minha vida para mim buscar a Deus, eu não quero que ninguém se separe. Mas eu vou dizer para você, o que é mais precioso para mim é a presença de Deus. E se algo está me atrapalhando a buscar a presença de Deus, me desculpa, mas não dá para continuar junto. Porque eu já vi muitas pessoas falar assim: nossa, você só pensa na igreja, você só pensa em Deus, você só pensa nisso, você só pensa em ler a Bíblia, você só pensa em louvar a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Porque se não for Deus, nem respirando eu estava. É como você, todo dia você tem que respirar, não tem? Você reclama de respirar? E por que eu vou reclamar de Deus? Alguém reclama de comer? Ninguém reclama de comer, porque todo dia precisa comer. E todo dia eu não preciso de Deus, não? Todo dia eu preciso de Deus. Então muitas pessoas têm rejeitado o reino de Deus porque ela não sabe o valor. Muitas pessoas têm fazido como uma criança, escolhido a barra de chocolate ao invés da barra de ouro, porque não sabe o valor do ouro. Muitas pessoas têm escolhido as coisas passageiras desse mundo do que a presença de Deus, porque não sabe o valor das coisas de Deus. Esse tesouro que está dizendo aí é o reino de Deus. A pessoa encontrou o reino de Deus, ela vê que é tão precioso que ela se desfaz de tudo para adquirir aquele tesouro. Se desfaz de tudo para não perder a presença de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: se a tua mão direita te faz pecar, te faz ir para o inferno, arranca.
É melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, melhor você entrar no céu sem uma mão do que entrar no inferno com as duas. Aí ele fala assim: se um dos teus olhos te faz ir para o inferno, arranca. É melhor entrar cego no céu do que entrar com os dois olhos aonde? No inferno. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. E tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus, a Bíblia fala, ó, remova, tira, corta. Não é pra você sair arrancando teu olho não, pessoal. Não é pra você sair cortando teu braço não, entenda. Isso aí é uma força de expressão que traz a nós uma mensagem, que para nós remover da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha na comunhão com quem? Com Deus. Por exemplo, quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. Sabe o que eu fiz quando eu me converti? Eu automaticamente não parei de andar com eles. Eu tinha uma amizade com eles. Todos os dias eles iam na minha casa. Quando eu me converti, eles começaram a ir. Aí eu falava assim: rapaz, você está me chamando para ir para a praça? Você está me chamando aí para fazer isso, para fazer aquilo? Eu também quero te chamar. Vamos para a igreja comigo? E convidei meus amigos tudinho foi para a igreja. Naquele momento, alguns não ficaram na igreja. Foram uma, foram duas, foram três. Levei muitos amigos meus. E naquele momento eles não se converteram. Depois a vida foi continuando, você foi crescendo, cada um foi seguindo o seu caminho. Mas hoje eu vejo que muitos amigos daquele que eu levei estão na igreja hoje. Na época eles falavam mal da igreja. Na época eles faziam piadinha de mim porque eu ia para a igreja. Eles ficavam me zoando. Eles ficavam pegando no meu pé porque eu ia para a igreja. E hoje estão na igreja. Hoje estão firmes na igreja. Você vê pessoas que não evangelizamos lá atrás, né? E foi na igreja. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para você. O que é mais precioso na sua vida? Enquanto você estiver colocando Deus em segundo plano, as coisas vai continuar dando errado na tua vida. Quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, então você vai ver tudo se colaborando, tudo contribuindo para o seu bem. Eu posso passar a luta que for, mas eu sei que Deus é a minha prioridade. Eu posso perder tudo. Posso perder casamento, eu posso perder família, eu posso perder dinheiro, posso perder tudo, posso estar debaixo de uma ponte. Mas a presença de Deus é o meu maior tesouro. Sem essa presença eu não sou nada. Sem esse Deus eu não sou nada. Ele é o meu maior tesouro. Então, muitas vezes você vem na igreja, tem muitas pessoas que vêm na igreja, e às vezes o marido, às vezes a esposa não é da igreja, e fica pegando no seu pé às vezes. O que você viu lá naquela igreja? Por que você vai todos os dias para a igreja? Sabe, muitas pessoas não entendem. Às vezes tem família, eu falo marido, mas pode ser esposa, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser o tio, e você vê você vindo para a igreja direto, e a pessoa fala assim: rapaz, o que você viu naquela igreja? Todos os dias, nossa, sexta-feira você vai para a igreja, domingo você vai para a igreja, o dia que tem culto você não falta um dia, está chovendo você vai para a igreja, está calor você vai para a igreja, está cansado você vai para a igreja, está com a cabeça doendo você vai para a igreja. Fulano, você está indo para a igreja demais. Sabe por quê, pessoal? E às vezes você fica caladinho. O que esse rapaz que encontrou esse tesouro, o que ele fez primeiro? Vamos entender lá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. E quando ele achou, ele fez o quê? Escondeu. E às vezes quando a gente está começando na fé, a gente vem na igreja, a gente vê esse tesouro. Nossa, essa palavra, a Bíblia, a igreja é um tesouro, a presença de Deus é um tesouro, e você vê aquilo ali como um tesouro, você vê que a pregação é um tesouro, o louvor, a oração é um tesouro, e você começa a vir para a igreja. E você e as pessoas, seus amigos, seus familiares, começam a pegar no pé, fala: nossa, você está indo para a igreja demais. O que você achou lá na igreja?
Você está dando dinheiro para o pastor, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, enfim. Aí as pessoas começam a te criticar, as pessoas começam a pegar no teu pé e você caladinho, indo para a igreja. Porque você encontrou o quê? Você encontrou o tesouro, você encontrou a presença de quem? De Deus. Então você encontrou esse tesouro e você está lá caladinho, caladinho, caladinho. E quando você alcança, porque ele fala assim, ó, quando ele encontrou, escondeu e ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, ou seja, ele adquiriu aquele tesouro. Quando você vem na igreja, você vê esse tesouro, você vem caladinho, você não fala para ninguém. Só que quando você alcança esse tesouro, sabe como eu alcanço esse tesouro? Renunciando. Se você fala que é cristão e não tem renúncia, não é cristão. Sabe por quê? Jesus, ele disse assim: aquele que quiser seguir a mim, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Ou seja, a base do cristianismo significa renúncia. Então, fazer aqui, ó, vender tudo o que tem para adquirir aquele campo, aquele tesouro, significa o quê? Renunciar a muitas coisas, renunciar a certas amizades, renunciar a certos relacionamentos, renunciar a tudo aquilo que me afasta do reino de Deus. É o que está dizendo. E quando você alcança, você renuncia, você alcança, então você já começa a falar para todo. Pessoal, eu encontrei a fonte da vida. Eu encontrei um tesouro muito glorioso, que é a presença de Deus. Vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. Deus vai transformar a tua vida, Deus vai te salvar, Deus vai te transformar. Vamos para a igreja. E você já começa a falar, você já não esconde mais. Sabe por que você não esconde? Porque você já alcançou a salvação. Porque o reino de Deus não é mais um tesouro escondido. O reino de Deus está dentro de você. Amém, pessoal? A presença de Deus está dentro de você. Continua aí, Karen, o próximo versículo, só para nós encerrar. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e o quê? E a comprou. Passa mais para frente. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins. Os ruins, porém, lança o quê? Lança fora. Continua. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, vai haver uma separação. Aqueles que priorizou a Deus, aqueles que renunciou a esse mundo para ter o reino de Deus, e aqueles que renunciou às coisas de Deus para ter o mundo. Aqueles que renunciou às coisas de Deus para ter o mundo, essas pessoas, elas vão ser lançadas aonde? Coloca aí mais para frente aí. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aquele que renunciou ao reino de Deus para ter as coisas do mundo, a Bíblia está dizendo que vai ser lançado na fornalha de fogo. Aquele que renunciou o mundo para ter o reino de Deus, vai para um lugar que jamais penetrou em coração humano, que nem os anjos viram, jamais aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, pessoal, Deus tem preparado algo extraordinário para aqueles que são fiéis. Seja firme, seja firme. Tem uma história que ela diz assim, que um rapaz, ele queria muito bater um recorde de chegar ao topo de uma montanha, e ninguém nunca tinha chegado ao topo dessa montanha, e ele queria ficar famoso.
como a única pessoa que subiu ao topo da montanha. E ele começou a escalar aquela montanha, escalando, escalando. E naquela montanha começou a ficar muito frio. Você sabe que no alto da montanha é muito frio. O ar estava congelante. Ele já começou a sentir calafrios, o queixo já começou a se bater de tanto frio. E ele foi subindo e subindo. E quanto mais ele foi subindo, foi ficando escuro. E mesmo assim, ele com a lanterninha dele continuou o quê? Subindo e subindo. Chegou num lugar que estava mais inclinado. Ele pegou o seu gancho e lançou o gancho lá no alto. E ele viu que estava firme e ele começou a escalar. E começou a escalar, e estava muito escuro já estava de noite. Ele foi começando a escalar, escalar, escalar. E de repente esse gancho, ele se solta e ele começa a cair. E quando ele começa a cair, ele começa a ver aquele vento frio e aquela adrenalina, o coração faltando sair pela boca, e ele com muito medo de morrer, sentindo aquilo. De repente, ele tinha uma corda amarrada na sua cintura e amarrado também algo que não deixou ele cair, não deixou ele cair no chão. Então, ele ficou ali pendurado e estava muito escuro, não dava para ver nada, muito escuro. E ali ele perdido a lanterna, e ele fez uma oração para Deus. Deus, se o Senhor existe, me livra dessa situação. Se o Senhor é Deus, me salva dessa situação. E Deus falou com ele, e Deus falou assim para ele: corte a corda. E ele falou: Senhor, se eu cortar a corda, eu vou cair, eu vou morrer. Eu não sei a profundidade que está aqui. E Deus falou para ele: corte a corda. E ele não ouviu a voz de Deus. Ele não obedeceu a voz de Deus e não cortou a corda. Sabe o que aconteceu? Ele ficou a noite toda ali pendurado. E o frio era tão grande que ele foi congelando e foi congelando até morrer. Ele morreu congelado. Quando foi no outro dia, os bombeiros, os socorristas foram até o local tentando encontrar ele e viu ele pendurado numa corda, congelado e a 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha caído ali no chão e tinha ido embora, tinha se salvado. Mas ele ficou 1 metro do chão. Ele morreu ali pendurado porque ele não cortou, porque ele não ouviu. E os bombeiros não entenderam o porquê. Os bombeiros ficou assim abismados. Como é que esse homem ficou congelado nessa situação? Como é que esse homem morreu desse jeito? Era só ele ter cortado a corda, mas estava escuro. Estava tão escuro que ele não via que estava 1 metro. E ele deixou de ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, pessoal, é isso. Às vezes você não entende, você está no escuro, você não está vendo nada, e Deus fala: corte a corda. Você pensa: é loucura eu cortar a corda, porque se eu cortar eu vou morrer, se eu cortar eu vou perder, se eu cortar vai acontecer isso. É necessário ter fé para que a gente venha priorizar o reino de Deus. É necessário ter fé para que a gente venha renunciar certas coisas na nossa vida. Para aquele homem renunciar àquela corda que segurava ele, era muito difícil para ele, porque ele não via o que estava ao redor, ele não via qual distância estava do chão. Mas Deus falou: renuncia. E quando Deus fala, Deus sabe o que é melhor para nós. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Amém, pessoal? E Deus nunca desampara. Então a mensagem que eu quero dar para você hoje é essa: renuncie às coisas do mundo e se apegue às coisas de Deus, ao reino de Deus. Se volte para o reino de Deus. Você não vai perder em priorizar a Deus. Você vai ver o quanto você vai ganhar. Mas nunca renuncie às coisas de Deus para priorizar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo é passageira. Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso nem estar. Do que adianta eu ter 100 milhões de reais na minha conta se amanhã eu não estiver vivo? Do que adianta eu ter 100 milhões de reais na minha conta se depois eu não vou ter saúde para usufruir? Então, Deus não é apenas uma escolha, apenas algo na minha vida. Ele é tudo para mim.
Ele deve ser tudo para nós, amém? A nossa maior prioridade deve ser a presença de Deus. Fica todos em pé em nome do Senhor Jesus.